Pai do Senhor, amados, tudo bom, meus irmãos? Mais uma escola bíblica dominical. Estamos juntos aqui para mais esta aula. Vamos juntos nesta sexta-feira, continuando, falando sobre os conflitos da vida, amados. Coisas que vêm sobre nossas vidas, nos afetar. Algumas coisas simples, algumas coisas difíceis, algumas coisas um pouco complicadas, mas com certeza, amados, com Deus a gente segue em frente e Deus vai nos ajudar, certo? Hoje, amados, temos um assunto que é inferioridade e baixa autoestima. É um assunto que nós vamos falar hoje, amados, uma situação não muito simples, mas que afeta, amados, algumas pessoas e que nós devemos conversar sobre o assunto, entrar nesse assunto e, quem sabe, em Deus a gente poder ajudar os nossos irmãos, alguém que está com essa dificuldade. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, Deus, Ele pode nos ajudar. Então, vamos seguir em frente, vamos com o assunto de hoje. Eu vou pedir aos irmãos que leiam comigo aqui, que já está, eu coloquei já aqui, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 28 ao 33. São palavras de Jesus. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E o que amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, Pai, esta lição, que o Senhor venha abençoar esta aula que nós estamos dando, Senhor, online, que essa escola bíblica online, Senhor, possa ser, Pai, um instrumento de bênção na vida dos nossos irmãos, Pai. E em tudo te damos graças, Senhor. Que possamos, ó Deus, abrir-se o entendimento dos irmãos, aqueles que possam estar sofrendo por alguma dificuldade, em nome de Jesus, Pai, que seja tratado por Ti e que o mal seja jogado por terra. Cuida de tudo, Pai. Nos abençoa e nos guarda, Pai, até o final desta aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados, amém. Inferioridade e baixa autoestima. Será que somos, amados, o que pensamos? Será que somos o que pensamos? Em grande parte, sim. O nosso coração, que no caso na Bíblia trata do nosso sentimento, do nosso interior, da nossa mente, é o que deve ser guardado com bastante cuidado. Já dizia lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ainda mais se falarmos a respeito de relacionamento. O que não se pode separar são três áreas que devemos cuidar e que vai influenciar uma às outras. Como nós lemos aqui na palavra, a gente vai ver que tem um pouco de relação. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento comigo mesmo. Por que eu disse que tem relação com o que a gente leu? Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente compreender quando Jesus cita a lei
ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Com isso, ele está mostrando o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos construir esse relacionamento com Deus. E construindo esse relacionamento com Deus, de que forma? Amando ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E depois ele vem falando também do nosso relacionamento com o próximo. Como é isso? Ame o seu próximo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí já entra os dois. Ame o seu próximo. No caso, o meu relacionamento com o próximo e como você ama a si mesmo. O meu relacionamento comigo mesmo. Meu amado, se eu me amo, eu tenho que amar o meu irmão. Se eu não quero o mal para mim, eu não posso querer o mal para o meu irmão. E assim é a vida. E assim foi que Jesus resumiu a lei, colocando dessa forma. Se eu me amo, então eu não vou querer o mal para o meu irmão, eu não vou querer adulterar com o meu irmão, eu não vou querer roubar o meu irmão, porque eu não vou querer que façam isso comigo. E assim eu estou construindo esse meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Porque se eu tenho uma construção bem concreta da minha vida, eu vou fazer um bom relacionamento com o meu próximo. Vou fazer um bom relacionamento com meu Deus. E quando a gente vê em Gênesis, no capítulo 27, ou melhor, perdão, Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos ler isso aí. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criando o homem, o ser humano, à sua imagem. Com isso, a gente vai identificar que o meu próximo é a imagem de Deus. Então, nós não podemos desvalorizar nenhum ser humano. Por quê? Porque todos somos imagem de Deus. Todos nós somos a semelhança do Senhor. Se desvalorizarmos alguém, estamos lidando com a autoestima dessa pessoa. Eu não posso desvalorizar meu irmão. Se eu estiver desvalorizando ele, eu estou mexendo na autoestima dele, estou atrapalhando o modo dele de viver. Então eu não posso fazer isso. Vamos então continuar. Antes da gente ir para o assunto sobre a autoestima, eu primeiro queria mostrar para vocês quais são os motivos que geram a inferioridade e a baixa autoestima. Tá aqui, ó. Motivos que geram inferioridade e baixa autoestima. Um deles é a visão distorcida do pecado e a culpa que o pecado gera em nós. Vamos explicar isso aí melhor. Nós não sabemos lidar com as culpas e as frustrações que esse pecado afetou em nossas vidas. Nós, seres humanos, nós desobedecemos a lei de Deus quando pecamos. E pessoas que já têm esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima, elas não conseguem se livrar da culpa e nem do remorso que a desobediência causou. E isso, o que acontece? A pessoa se prostra, a pessoa se sente culpado, se sente frustrado, a pessoa não consegue fazer mais nada, podendo até se agravar ainda mais a baixa autoestima, chegando a um quadro de depressão. E essas coisas acontecem, eu creio, porque esquecemos que o que a palavra de Deus vem nos ensinar sobre a culpa e o remorso que a inferioridade gera em nós. Vamos melhorar isso aí para você compreender melhor. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Deus dizendo: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Deus dizendo aí, amados, que do pecado
que nós cometemos, ele não se lembra. E olha que ele diz antes ali, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Não é por amor meu, ou por amor seu, ou de qualquer outra pessoa. É por amor dele. Ele mesmo, o Senhor, por amor dele. É pelo amor dele que as suas transgressões foram apagadas. Você está vendo aí o significado de transgressão, não é? Então, o que quer dizer é que o limite que você ultrapassou, o limite que você excedeu, a lei que você violou, a lei de Deus que você violou, foi apagada. Mas não por nós, não por você, por amor a Ele mesmo. Esse é o significado de transgressão. A transgressão, que é a ação humana de atravessar, de exceder, de ultrapassar noções que pressupõem a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Não, você ultrapassou isso, eu ultrapassei isso, nós ultrapassamos quando nós pecamos. Então nós transgredimos. E ele não se lembra dos pecados que nós cometemos. Olha, amados, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, Senhor de todas as coisas, está num alto e sublime trono, é rico em perdoar, diz que não se lembra dos nossos pecados. É demais isso. E então, com isso, nós devemos saber lidar com o sentimento de culpa que esse pecado gerou nas nossas vidas. E o que eu vou ter que fazer com isso? Como é que vai ser que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Eu pequei? Você pecou? O que nós devemos fazer? Se arrependa. Se arrependa do seu pecado, se arrependa do seu erro e creia nas misericórdias de Deus. E Deus, ele vai apagar as suas transgressões. É só você acreditar nas misericórdias de Deus. Ponto, é isso. Ah, é só isso? É isso. Você tem que crer nas misericórdias de Deus, mas você tem que se arrepender. Arrepender do seu erro, arrepender do seu pecado e acreditar na misericórdia de Deus. Com isso, o que você vai fazer? Levanta a sua cabeça, manos. Se ergue, segue em frente tranquilo, segue em frente tranquila, acreditando que o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. E nada mais vai ter problema na tua vida. Não adianta ficar cabisbaixo, não adianta ficar se martirizando. O Senhor te perdoou. Então, para que vai ficar desse jeito? Para que vai ficar para baixo? Você está perdoado, você está perdoada. Outro ponto para a gente seguir: problemas com a rejeição, a crítica e o fracasso. São experiências não tão fáceis de resolver, amados, principalmente no âmbito profissional. Há pessoas que preferem nem ir para o trabalho. Desacorda, às vezes de manhã, às vezes sem vontade de ir para o trabalho, porque sabe que vai chegar no trabalho, vai ouvir o dia todo e todos os dias que ela é incompetente, que seu trabalho não está rendendo, que as metas devem ser cumpridas e a cada vez mais vai aumentando e o chefe dizendo que ela não vai conseguir cumprir, que ela é incompetente, que não adianta, que não está dando certo. Há pessoas, amados, que sofrem com isso, porque é o lado profissional e isso aí a gente sabe que é complicado. Eu via acontecer isso quando trabalhei uma época de vigilante bancário e via essas coisas acontecer com as meninas, os rapazes lá, o gerente, quando não cumpriam metas, tinha que vender produtos, tinha que cada vez mais bater meta. E ele nas reuniões botava as pessoas abaixo de nada. Era uma situação difícil, complicada. Pessoas que estudaram, pessoas que estavam ali com faculdades
se prepararam para estar lá trabalhando e colocava a pessoa abaixo de nada por causa de metas, por causa de cumprir metas, que o trabalho tinha que ser feito, tinha que vender produtos. As meninas, a gente ficava com pena, amados, porque as meninas tremiam, choravam, ficavam nervosas e eles não se preocupavam com isso. Falava mesmo. E não era só em um local que via isso acontecer. Eu via acontecer em outros locais também, porque eu trabalhava em vários bancos, que a gente trabalhava alguns meses em um, daqui a pouco outros meses em outro. E acontecia. Acontecia, a gente via isso acontecer, a gente ficava preocupado, mas o que a gente podia fazer? A gente não participa, não era de lá. E se a gente fosse de lá, estava arriscado até sobrar para nós também, porque não era só com as mulheres. Os homens também sofriam essa situação. As reuniões eram quentíssimas. E isso acontecia. Choravam, ficavam para baixo, eram menosprezadas. Como eu falei, pessoas que geram lucros para eles eram ridicularizadas, eram chamados de incompetentes. Era uma coisa complicada, mano, de se ver. Também há pessoas que acham que nada vai dar certo na sua vida, que a sua vida é um fracasso, o tempo todo reclamando, até parecendo, né, a hienazinha do Lip Hard, né? Esse aí é o Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que nada vai dar certo. Esses dias também, conversando com outro irmão, eu marquei com ele para resolver um problema com ele, e ele estava me explicando. Ele chegou para mim e falou: Olha, meu irmão, que bom que você veio. Eu estava já querendo sair dali de onde eu estava, não estava dando certo. Aí ele me explicou o que foi que aconteceu. Ele trabalha, aí tem que ficar ali pro lado de fora, aí uma outra pessoa também estava ali de um outro trabalho, mais próximo dele ali, e ele conversando com a pessoa, explicou para a pessoa que como ele está preparando fazendo os orçamentos dele, preparando a vida dele até o fim do ano para poder ter uma condição legal, não ficar mal no fim de ano, não ficar apertado, para poder ter um sustento legal no fim de ano. Aí aquela outra pessoa falou: Isso não dá certo, não vai adiantar nada, para com isso aí nunca deu certo. Que negócio é esse? Eu não faço isso porque eu não quero saber, isso aí não resolve nada. E assim, reclamando, e ele falou: Poxa, meu irmão, que bom que tu chegou, cara. Eu tava doido para sair dali, não tava dando certo. Que bom, ele me agradeceu muito por ter chegado ali. Aí com isso, eu lembrei de um capítulo 10 de Mateus, no versículo 14, que Jesus, dando instruções para os discípulos, quando eles iam sair, a missão dos 70, aí a palavra diz o seguinte: Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos pés. Olha o que Jesus diz para aquela cidade, para as pessoas daquela cidade, que era um costume que os judeus é, tinham contra os romanos. E Jesus pegou esse costume dos judeus para passar para os discípulos, para eles, se não forem recebidos, onde eles forem não forem recebidos, sacudam o pó dos pés. E, meu amado, com isso, amados, eu digo para vocês o seguinte: se alguém, meu irmão, se uma pessoa tá te colocando para baixo, se a pessoa tá querendo te menosprezar, sai de perto dessa pessoa. Vira as costas, não fica perto. Você não é obrigada a ouvir essas coisas. Você não é obrigado a estar perto dessas pessoas que querem te menosprezar. Hoje em dia tem leis que protegem isso. Você não é obrigado a isso. E pessoas que você às vezes quer falar, igual meu irmão estava comentando, você vem falando coisas boas, querendo é, construir um bom relacionamento com a pessoa, falando bem, falando coisas boas, e a pessoa só para baixo, para baixo, para baixo. Sai de perto. Sai de perto, porque só vai te complicar. Então nem fica perto. Mais à frente aí, quando você estiver bem, e outra pessoa de repente pode ajudar aquela pessoa ali, mas no momento, amados,
Você não é obrigado a ouvir isso. Você não há necessidade de estar nesse meio. Vira as costas para essa pessoa, vira as costas, sai de perto. Não é errado, não. Você pode sair porque não vai fazer bem para você. Isso aí só vai te levar a se prostrar, só vai te levar a ter uma baixa autoestima. Então sai de perto disso. Você não é obrigado. Outro ponto, relacionamento familiar. Pais, não humilhem seus filhos publicamente, não os rejeitem, nem os repreenda sem necessidade. Às vezes, repetidamente, está repreendendo seus filhos. Não faz isso. Isso aí não vai ser bom para eles. Nunca mande seus filhos fazer coisas que até para você é impossível. Não pede eles para fazer isso, não. Porque se você mesmo não consegue, como é que você quer que seus filhos façam? Muitos pais, eles não respeitam as fases de seus filhos. Deixa seus filhos crescer no tempo certo. Acompanhe as fases de seus filhos, o tempo certo deles crescerem. Construa um bom relacionamento. Você, marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido. Construa um bom relacionamento. Com isso a família cresce bem, amados. Se seus filhos apanham, são castigados severamente, isso vai gerar sintomas de inferioridade e baixa autoestima para os seus filhos lá na frente. Não faça isso. Tenha mais amor com os seus filhos, mais carinho, dê mais atenção. Mostre a eles que eles são importantes na família. Há casos sérios, meus irmãos, casos sérios de adultos que sofreram abusos, que sofreram essas dificuldades, que apanharam dos pais e hoje eles sofrem de complexo de inferioridade e precisam de psicólogos para tratar desses problemas. Ame mais seus filhos. Amar seus filhos não é super proteger eles. Você pode amar seus filhos, mas você pode cuidar deles sem super proteger. Proteja sim, mas com moderação. Ele vai ter um tempo que ele vai ter a vida dele. Então ele tem que aprender também que um dia ele vai ter que viver sozinho, vai resolver a vida dele. Então, tenha cuidado nisso. Tenha cuidado com essa parte com seus filhos, no relacionamento com sua esposa com seu marido. Faça um relacionamento bem amigável, bem saudável na família. Isso dá um crescimento muito bom para a família. Aí evita os problemas futuros de muitas pessoas que hoje em dia sofrem por causa de inferioridade, por causa de baixa autoestima. Vamos seguindo. Vamos agora falar sim sobre a autoestima. Vamos agora no ponto da autoestima, ver o que é a autoestima. Deu para a gente pegar alguma coisa? Então vamos lá. Autoestima. O que é autoestima? É a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. E na psicologia ainda diz que consiste numa avaliação subjetiva que determinado indivíduo faz de si próprio. Nesse caso, características como a dignidade, o respeito e a confiança são presentes na personalidade da pessoa. E em termos práticos também, a autoestima é um sentimento ligado à maneira como me vejo. Então é isso. Se eu me vejo bem, eu tenho uma autoestima. Se eu tenho um pensamento positivo sobre minha vida, se eu sou um indivíduo com a dignidade boa, que respeito, que tenho confiança, que passo confiança, que as pessoas podem confiar, então são características de uma pessoa com autoestima. Agora, a baixa autoestima também é a opinião negativa de si mesmo, dificuldade de autoaceitação, amor próprio e a falta de autoconhecimento, falta de conhecimento de si próprio.
opinião negativa de si mesmo. Ah, eu sou feio, eu sou gorda, meu marido não me ama, nada vai dar certo, a vida não tá boa. Eu não nasci para. Eu nasci, mas não era para eu ter nascido. Pessoas que pensam assim, amados. Pessoas que pensam porque, eu quando nasci, minha mãe me rejeitou. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fiquei muitos anos no hospital. Eu apanhei muito quando era pequeno. Pessoas que pensam desse jeito. Então, isso aí são pessoas que têm a baixa autoestima. E como lidar com a autoestima? Eu coloquei aí Romanos 12, versículo 3, porque vai falar sobre moderação. Então, nós vamos ver primeiro isso aqui. Perdão, vamos voltar lá. Não é isso aí não. Eu quero falar sobre moderação aqui da seguinte forma. A chave para a autoestima é o equilíbrio. Então, sempre que você ou alguém que se acha supervalorizado ou inferiorizado vai sofrer consequências indesejáveis no futuro. Por isso que tem a moderação. Eu não posso ser mais e nem ser menos. Tem que ser moderado. Você não pode se supervalorizar. Você não pode querer se achar que é acima de tudo. Lembra que nós falamos do egocentrismo? Então, e não podemos também ser inferiorizados demais, não podemos se sentir abaixo de tudo. Aí a gente entra na baixa autoestima. Então, por isso que nós devemos ter moderação. Aí sim, vamos falar de dois homens que na Bíblia eles nos dão esse exemplo de baixa autoestima. Um deles é Gideão. Isso aí está lá em Juízes, capítulo 6, versículos 12 ao 15. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vai nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão aqui, ele se sentiu menosprezado aí. Também era o seguinte, a opressão que os midianitas vinha fazendo aos israelitas era tanta que Gideão, de tão desanimado, ele passou a desacreditar em Deus. As maravilhas que Deus fez, que ele não viveu essas maravilhas lá, mas os pais contaram para ele tudo o que aconteceu, aquelas maravilhas, aquilo que deixava eles maravilhados com tudo aquilo. Aí, de repente, eles sofrem uma opressão. E, amados, a Bíblia diz que não foi uma opressão simples, foi uma opressão. Os midianitas chegavam como gafanhotos. Eles arrasavam a cidade. Eles acabavam com tudo. Chegavam, acabavam com tudo, e embora, depois voltavam e fazia isso com eles. Eles escondiam, viviam escondidos ali. Então eles oprimiam, arrasavam os israelitas. Eles viviam escondidos. E aí quando vem mostrar Gideão, Gideão está escondido ali, malhando o trigo no lagar. Ele está malhando o trigo ali, resolvendo coisa do trigo, num local que não era para trigo, escondido no local ali. E o anjo do Senhor chega para ele falando isso. Mas, amados, a baixa autoestima faz com que as pessoas se sintam oprimidas, incapazes. Todos são maiores que elas se sentem oprimidas. Lembra quando os espias voltaram voltaram da terra de Canaã mostrar para Moisés?
Aí falaram, não, não dá para a gente ir lá. A gente, diante deles, somos como gafanhotos. Eles são gigantes, nós não temos como enfrentar eles. E o povo de Israel começou a murmurar. Então, a baixa autoestima faz isso, faz você se menosprezar, faz você se sentir baixo. Mas Jesus chega para Gideão e fala, Jesus é contigo, homem valente. Aí pensa comigo, amados, você está numa situação difícil, uma situação complicada, está apertado. Aí chega alguém para você e fala, ô varão de Deus, você é abençoado. Aí você dá escada chegar para a pessoa e falar assim, ah, tá, é sim. Porque você está passando por uma dificuldade, né? Mas olha, amados, quem fala isso é o Senhor, que chega para Gideão e fala, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Vai nessa tua força. Você não vai na força de outra pessoa, você não vai na força de um gigante, você vai na tua própria força. Mas o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Deus está indo na tua contigo. Deus está indo contigo para que você consiga vencer toda e qualquer batalha. Deus é contigo. Outra pessoa também que passou também uma situação dessa, Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, ele está aí escondido entre as bagagens. Saul ele foi ungido rei de Israel, isso aí a gente sabe, né? Foi ungido rei de Israel e ele se escondeu no meio das bagagens, tiveram que tirar ele de lá. Estava lá escondendo, ele estava se sentindo incapaz, ele estava tímido. Ele estava tímido porque ele estava. Ele estava. Era devido a um cargo determinado que ele ia ter que enfrentar. É, ele seria rei. Então, isso aí ele tocou no coração dele. Ele ficou tímido, se sentiu incapaz. Mas quem colocou ele lá foi Deus. Ele se sentia incapaz, ele se sentia tímido. Pode até fazer parte, mas nós devemos enfrentar a situação, porque é Deus que está colocando a gente lá. Então, sentir inferiorizado, sentir baixa autoestima por um cargo que às vezes a gente tem que tem um cargo que a gente vai assumir, não é a necessidade disso, porque é Deus quem está nos colocando nisso aí. E isso aí foi o problema de Saul. Mais à frente você vê na história lá de Saul, vê que o poder subiu até a cabeça dele. Mas nesse momento dele, ele se escondeu, ele ficou tímido. E isso aí gerou nele uma baixa autoestima. E Paulo vai nos ensinar, amados, lá em Romanos 13, assim, Romanos 12, versículo 3, como devemos pensar a nosso respeito. Vamos ler aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. Devemos ter pensamento sempre moderado, nada além do que convém. E a palavra moderação aí, ela está é a palavra, além da ideia de autocontrole, ela traz também a ideia de equilíbrio. Ou melhor, uma capacidade uma capacidade de manter sua identidade no meio das lutas, ou até das vitórias, sob elogios ou críticas, tanto em vantagem quanto em desvantagem. Então a gente pode estar situações boas ou situações ruins, devemos estar moderados. Devemos passar qualquer situação com moderação, sempre com moderação. Manter nossa autoestima moderada, equilibrada, depende de sempre lembrar dos princípios bíblicos e agir conforme os princípios bíblicos. Vamos ver alguns princípios bíblicos aqui para a gente passar. Vamos ver, acho que eu passei isso aqui.
Vamos ver uns princípios bíblicos aqui e a gente vê essa situação em relação à baixa autoestima. O que nós devemos pensar, amados? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É isso que nós devemos colocar na nossa mente, amados. Encha a tua mente com coisa pura, encha a tua mente com coisa boa, encha a tua mente com coisa amável, encha a tua mente com coisas que vão te abençoar, que vai ser agradável para você. Aí, com isso aí, você vai sentir cada vez mais a paz de Deus no teu coração. Também Jesus falando sobre os mandamentos mesmo. Ele diz assim: a isto respondeu ele: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus resumindo aí a lei, mostrando que nós devemos obedecer à lei, como eu falei do relacionamento, né? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento comigo mesmo. Outro também, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Entenda, amados, que toda boa dádiva, tudo vem de Deus e não da nossa força. Nada vem de nós, tudo vem de Deus. E o mais um aqui, Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça que estamos em processo de crescimento no Senhor e que, para isso, recebemos a capacidade de Deus. Então, é sempre assim, sempre crescendo, porque é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar ou como efetuar. E é sempre segundo a boa vontade dele. Vamos para outro ponto. Como ajudar quem está com baixa autoestima? Como vou ajudar essas pessoas? Como vou chegar até ela para ajudar? Uma coisa nós não devemos esquecer é que, ao aconselhar alguém com baixa autoestima, nós não podemos estar na mesma situação que ela. Você tem que ter uma visão equilibrada de si mesmo. A gente não pode aconselhar uma pessoa com baixa autoestima se nós também estamos com baixa autoestima. Vai ficar difícil. A pessoa vai chegar para você e vai dizer: eu sou um perdedor, eu sou um sofredor, a vida não está boa para mim, eu não presto, eu sou incompetente, eu não faço nada de bom, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou mal mesmo. Aí daqui a pouco tá você também: eu também sou assim, eu não presto para ninguém, ninguém gosta de mim, minha vida está um caos. Não vai adiantar. Você tem que estar bem, você tem que estar bem. Lembra Romanos 12:13. Com moderação. Não, se você não está bem, então você tem que procurar ajuda. Você não vai poder ajudar. Então você tem que procurar ajuda. E vamos já a alguns passos do que nós devemos fazer para ajudar essas pessoas. Conceito bíblico, que é importantíssimo. Passar sempre conceitos da palavra. Testemunhos bíblicos, versículos, mostrar na Bíblia que ela é uma pessoa vencedora. Você vai na Bíblia e vai mostrar que Deus está com você, Deus está com ela, que a palavra mostra que ela é uma vencedora, que ele é um vencedor, que nós somos filhos de Deus. Sempre mostrar isso. Outro ponto, 2, autoavaliação. Voltando a falar de pensamento moderado, né? Então,
Ajuda a pessoa, amados. Ajuda a pessoa a pensar moderadamente sobre si. Pede a ela para fazer uma lista dos aspectos negativos, dos aspectos positivos dela, para ela fazer isso. E fazendo isso, depois pede ela para avaliar. Deixa ela avaliar isso aí, incentivando ela a dar mais vazão aos aspectos positivos. Os aspectos negativos, para ela chegar naquilo ali e resolver os aspectos negativos, mas dar mais vazão aos aspectos positivos. Põe isso para ela, faz isso aí, manda ela fazer essa autoavaliação para ver como é que vai ser isso aí. Perdão também, amados. Exercitar o perdão e também se sentir perdoado. Exercitar e se sentir perdoado. Para essa pessoa chegar ao ponto de estar com baixa autoestima, os conceitos emocionais, os conceitos espirituais, eles foram formados, amados, no longo do tempo. Não foi uma coisa assim de hoje, de ontem. Tem coisas que são formadas de muitos anos, coisas que são de épocas de criança, época de infância. Então, nós devemos ter paciência com essas pessoas. Então, tem que ter paciência, tem que orar por ela, estar junto, mostrar a ela que você está junto ali para que ela fique bem. Então, perdão é bom, perdoa, fala para essa pessoa para perdoar e fala para ela se arrepender e ela se sentir perdoada por Deus. O quarto e último desses pontos, mostrar atitudes práticas. Dessas atitudes práticas, você deve vencer o espírito crítico. Como isso? Você vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Tá vendo? Vencer o espírito crítico e espírito negativo. Respeitar, elogiar as pessoas sem se sentir menos ou mais do que elas. Respeita o valor das pessoas. E ensinamentos bíblicos. Aplicar ensinamentos bíblicos em todos os setores da vida. Todos os setores da vida, ensino bíblico, não pode deixar de falar da Bíblia. Nós somos cristãos, amados, nós somos crentes, então nós temos que mostrar na Bíblia. Foi Cristo que nos salvou, nós somos de Deus, somos filhos de Deus, então tem que ser ensinamento bíblico, mostrar às pessoas que é com ensinamentos bíblicos, sempre em todos os setores da vida. Cultivar amizades sinceras que possam ajudá-las em seu desenvolvimento. Pessoas que elogiam e criticam amorosamente. Olha só, pessoas que elogiam e criticam, mas criticam amorosamente e que ajudam em seu desenvolvimento pessoal. Isso aí que é cultivar amizade sincera. E o outro ponto é ser tutor de acordo com a palavra de Deus. Agir como pais, agir como professores, como líderes de acordo com a palavra de Deus. Assim você vai estar ajudando a pessoa. E esse último ponto aí, eu achei lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amém? Amados, é isso, amados. Nossa vida pessoal, amados, nós devemos perguntar como vemos e o que precisamos adequar à realidade em que vivemos. Devemos pedir graça a Deus, amados, porque as nossas atitudes, elas vão nos influenciar. Então, nós devemos pensar nisso para uma formação de uma boa autoestima na vida de pessoas, na vida de nossos filhos, na vida dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, de amigos, de companheiros. Então nós devemos
influenciar bem essas pessoas. Nós devemos andar bem junto com elas. Fazer boas amizades, sim. A igreja de Deus, a casa do Senhor, é um bom lugar para se fazer amigos. Um bom lugar para ter boas amizades. Para você ter amigos que vão te ajudar, que vão trabalhar bem com você esse problema da baixa autoestima, do problema da inferioridade. E com certeza, amados, orando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus venha cuidar da tua vida e Deus vai te abençoar. Amém? Essa é a lição que veio para eu passar para os irmãos. Que o Deus da paz te abençoe, rica e abundantemente. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Até a hora dos nossos comentários. Amém? Deus abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor.